Olá pessoal, mais um tutorial. Vou explicar para vocês como construir gráficos de controle para variáveis e fazer estudo de capabilidade utilizando o Minitab 16. Para tanto, tenho aqui um exemplo de uma peça, de um eixo, cuja característica crítica de qualidade é o diâmetro. Foram retiradas 4 peças como amostra, medidos os diâmetros de cada peça e digitados aqui na tabela. São 20 amostras, portanto, podemos executar um estudo preliminar para verificar a estabilidade e, se possível, a capabilidade do processo. Para fazer o gráfico de controle, vamos ao menu Stat, opção Control Charts e os gráficos de variáveis estão em Variable Charts for Subgroups. Temos aqui o gráfico de x/r, observem que já vem o par que mostra a posição e a dispersão dos dados, ou x/s. Temos também IMR, Individual Move Range. Para quem quiser plotar individualmente os gráficos x/ ou de R ou de S, pode utilizar estas opções. Indico estas porque já vem o par de gráficos que controlará a posição e a dispersão dos dados. Então vamos lá. Ao optar por x/r, nós temos aqui a disposição dos dados de entrada e aqui temos duas opções. Esta opção é para quando os dados estão todos numa única coluna. Nós indicamos qual é esta coluna ao clicar aqui e digitamos nesta caixinha o tamanho da amostra, para que o Minitab selecione, de acordo com o tamanho da amostra, na coluna, as respectivas amostras. No nosso caso, neste exemplo, nossas observações para uma amostra estão em uma linha de colunas. Vocês podem perceber uma linha composta por 4 colunas, que são C1, C2, C3 e C4, que respectivamente têm os valores de diâmetro 1, 2, 3 e 4. Após indicar onde estão os dados, nós vamos então para as opções do gráfico. Em Label, nós temos a opção de colocar título no nosso gráfico. Nós temos a opção de subtítulo 1 e 2. Nós temos também nota de rodapé 1 e 2. Vou colocar esses nomes para nós identificarmos onde fica nos gráficos. Nós não utilizaremos nem menu escala, nem menu de múltiplos gráficos. Em opção de dados, nós indicaremos ao Minitab o que incluir e excluir em termos de linhas, né, e especificar quais linhas incluir. No caso, todas as linhas serão incluídas. Nas opções de gráfico de x/, temos uma série delas e a primeira é super importante. Se conhecemos a média e o desvio padrão do processo, já colocamos aqui neste campo para uso pelo Minitab no cálculo dos limites. Se desconhecemos, pedimos para estimar. Podemos, com esta opção, omitir ou dizer quais subgrupos utilizar. No nosso caso, vamos usar todos, então não temos que fazer nenhuma escolha aqui de exclusão ou de inclusão. E vamos estimar o desvio padrão a partir do R bar. É um gráfico de x/r. Não utilizaremos S-limits. E esta é uma das opções que tem que ficar muito atento, porque o Minitab testa causas especiais, né? E ele vem por default como apenas o teste de um ponto fora dos limites. É necessário escolher Perform All Tests for Special Causes. Aí sim todos esses testes serão feitos. Quando uma causa especial é identificada por uma dessas características, o Minitab coloca a cor vermelha no ponto da amostra, da estatística amostral, e identifica por um número que é esta sequência qual é o tipo de causa especial. Nós não utilizaremos nem estágio, nem box-cox. Nós apresentaremos todos os dados, não dividiremos o conjunto em séries e apresentaremos isso em outra janela. Esta parte também é importante, essa opção, se quisermos armazenar os valores
de média e desvio padrão de cada gráfico, ou se nós quisermos inclusive armazenar também os valores dos limites de controle e da linha central. Uma vez feitas as opções, a gente já pode pedir para o Minitab nos apresentar o gráfico. O gráfico então é este. Temos aqui o gráfico de x barra e aqui o gráfico de R. Percebam onde vão os elementos do gráfico. Clicando neles podemos alterar. Então eu vou alterar o gráfico de x barra R para diâmetro. Vocês observem que é possível alterar tipo de letra, de fonte, tamanho e tudo mais. Não vou fazer para os demais. E nós percebemos que o gráfico está sob controle. Todos os pares de x barra e R não apresentam comportamento de causa especial. Todas as estatísticas amostrais estão distribuídas aleatoriamente dentro dos limites de controle sem apresentar nenhuma causa especial, seja por limite fora ou por tendência. Agora, então, se o processo está sob controle, podemos calcular a capabilidade, que é pela opção Quality Tools, Capability Analysis e a opção Normal. Ao clicar nessa opção, nós temos os dados distribuídos de duas formas, novamente, todos numa única coluna, diria qual, daria o tamanho da amostra, ou através de uma linha, né? Através de uma linha. Então, diâmetro 1, diâmetro 2, diâmetro 3, diâmetro 4 já são transferidos para cá, e aí nós temos aqui os limites de controle. Os limites de controle, não, perdão, os limites de especificação. Então, aqui é o limite inferior, Lower Specification. Vamos colocar o limite inferior. Ok? Vamos supor que seja 100 mais ou menos meio milímetro. Ok? Percebam que não há aqui uma caixinha para colocar o valor nominal 100. Valor da média, o histórico e do desvio padrão histórico nós não temos. Se tivéssemos e fôssemos utilizar para o cálculo, seria colocado aqui. Não faremos nenhuma transformada com os dados. E aqui a estimativa do desvio padrão será pelo R barra. E nesta caixinha nós temos então o lugar de colocar o valor nominal, que é o target, no caso do Minitab, é o valor de 100. E aqui os tipos de análise que nós faremos, que é a análise dentro do grupo dessa amostra dos 80 valores, e tentando a partir disso fazer o overall. O overall a gente vai extrapolar os valores para o processo. Também vamos apresentar o ppm, parts per million, ou peças por milhão. Aqui a gente coloca o título do gráfico e finalmente, se quisermos agora armazenar algum valor, podemos fazê-lo clicando aqui nas opções. Damos OK e nos é apresentada a caixa, né? Então, perdão, é apresentado o resultado gráfico e o resultado numérico da capabilidade. Já dá para perceber que o nosso processo ele não atende à especificação totalmente, né? Por isso que a capabilidade é 0,63 no CP e ela é 0,62 no CPK. Ok? Esta aqui é a parte potencial que estima para o processo e esta overall é a capabilidade instantânea, que é para a amostra. Aqui estão os dados que nós utilizamos para o cálculo. Então tínhamos aqui os limites inferior de especificação, valor nominal e o limite superior de especificação, a média daquelas amostras, a quantidade de dados que são 4 vezes 20, amostras de tamanho 4 coletada 20 vezes, e o desvio padrão estimado para o processo e o da amostra. E aqui embaixo temos o ppm observado, né? E o ppm que é potencial. Então, o ppm potencial, a gente tem um potencial de estar produzindo aqui maior que o limite superior, né? Esta área da curva, e esta área multiplicada por 1 milhão, esta probabilidade multiplicada por 1 milhão, dá um potencial de ppm de 27.508, que vão
está abaixo do limite inferior, e 32.237 que estará acima do limite superior de especificação, totalizando aí uns 60, por volta de 60.000 ppm. Espero que tenha sido útil, nos encontramos no próximo vídeo. Até logo.